No meio da pressa, um respiro. No meio da rotina, uma pergunta. No meio do dia, uma reflexão. Pensa comigo, com Ricardo Sedassari. A sua pausa diária para respirar, ouvir, pensar e refletir. Primeiro tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pensa Comigo. Hoje, o nosso pensamento se volta para o cuidado da gente falar menos. Porque nem sempre a melhor resposta é uma resposta rápida. Às vezes a gente fala para vencer, fala para se defender, fala para preencher o silêncio, fala porque não aguenta deixar uma frase sem complemento. Só que nem toda palavra melhora uma situação, não é mesmo? O filósofo Ludwig Wittgenstein, olha que nome complicado, nasceu na Áustria e viveu recentemente, no século XX. Ele foi um dos grandes pensadores da linguagem, interessado em entender como as palavras funcionam e como, muitas vezes, os problemas nascem do modo como usamos a nossa linguagem. Ludwig nos ajuda a perceber que falar não é apenas emitir sons. Falar é mais que isso, é agir no mundo. Uma palavra pode abrir uma conversa, mas também pode fechar. Pode esclarecer, mas, por outro lado, também pode confundir. Pode acolher ou pode pressionar e piorar a situação. Tem hora que falar menos é uma questão de cuidado. Não é por omissão, por frieza, mas por respeito ao momento, por respeito ao outro e até a nossa própria falta de clareza. Quando a emoção está muito alta, a palavra costuma sair de baixa qualidade. A raiva fala demais, o orgulho fala mais ainda, e a ansiedade, essa nem se conta, ela é uma coisa tagarela. A necessidade de ter razão extrapola, fala muito. E por isso que talvez hoje valha praticar uma pausa antes da resposta, respirar, ouvir melhor, escolher melhor, contar até 3, contar até 10, porque tem silêncios, gente, que não são ausência, são sinais de maturidade. E tem palavras que, se esperasse um pouquinho mais, nasceriam menos duras e mais verdadeiras. Aqui vale uma pergunta: quantas vezes você, depois de falar alguma coisa, pensou, por que é que eu fui falar isso? Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Segundo tema. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Pensa Comigo. A reflexão de hoje, ela passa pela paciência como processo. A gente sempre quer resultado, não é mesmo? A gente quer aprender rápido, melhorar rápido, resolver tudo rápido, superar algum problema rápido. É aquela velha tentativa de querer plantar hoje e colher amanhã cedo. Mas a vida real, gente, não funciona como aquele botão de avanço da música que você ouve. O grande educador brasileiro, Paulo Freire, se tornou uma das referências mundiais da educação. Sua obra valoriza o diálogo, a consciência crítica e a ideia de que aprender é um processo vivo ligado à experiência das pessoas, e não é da noite para o dia que isso acontece. Freire nos lembra que ninguém se transforma de verdade de um dia para o outro. Isso vale para a gente estudar, trabalhar, educar, mudar hábitos, reconstruir relações e amadurecer. Nota como é difícil, por exemplo, a gente mudar um hábito alimentar.
parece que a gente está sendo agredido e isso leva tempo para que a coisa se consolide. Ele diz também que tem um tempo entre o querer e o conseguir. E esse tempo, na maioria das vezes, é muito desconfortável. Tira a gente da zona de conforto. E isso a gente chama de tempo da tentativa, do erro, da repetição, da dúvida, do pequeno avanço e até mesmo de uma recaída que nos permite, digamos, ajustar o trajeto. Muita gente desiste porque olha para o processo e acha que ainda está longe demais. Mas, gente, processo não é atraso. Processo é caminho. A chegada depende dele. E quem aprende uma habilidade passou por ele. Quem se cura de uma mágoa passou pelo processo. Quem mudou uma atitude antiga passou pelo processo. E principalmente quem constrói algo sério, não tem dúvida, passou pelo processo, passou pelo caminho. Então hoje, que tal a gente fazer a seguinte pergunta: eu estou me cobrando como se fosse uma máquina ou estou me respeitando como um ser humano, como alguém em formação? Paciência, gente, não é ficar parado. Paciência é continuar fazendo a parte possível, sem exigir que a vida entregue maturidade instantânea. Isso a gente conquista. Tem coisas que só ficam fortes quando aceitam o tempo de crescer. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima reflexão. Terceiro tema. Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pensa Comigo. Hoje a nossa pausa para refletir é para a gente pensar sobre a solidão que a gente sente quando está no meio de um monte de gente. Porque é possível a gente estar cercado de pessoas e ainda assim a gente se sentir solitário, na solidão. A conversa até acontece, mas ela não alcança. As mensagens chegam, mas não nos aproximam. Os grupos estão lotados, estão cheios, mas está faltando aquilo que eu chamo de presença verdadeira. E às vezes, pessoal, o problema não é a ausência de gente, é a ausência do encontro. O escritor português José Saramago, maravilhoso, recentemente viveu no século XX, ele recebeu até o Prêmio Nobel de Literatura. Em seus romances, ele sempre trata de temas como poder, humanidade, cegueira moral, convivência e principalmente a dificuldade que as pessoas têm de enxergar umas às outras. Saramago nos provoca, eu digo nos cutuca, porque ele mostra em muitas das suas obras que a vida na sociedade pode ficar fria quando as pessoas deixam de se reconhecer como humanas. Percebeu como isso está acontecendo cada vez mais? E isso, gente, conversa com esse nosso tempo. Nunca foi tão fácil falar com alguém, mas nunca foi tão difícil ser realmente escutado. A solidão no meio de gente aparece quando a pessoa só é vista pela função que cumpre, pelo problema que resolve, pela imagem que mostra, pela utilidade que tem, pelo número de seguidores, pelo sucesso. Isso é muito triste, né? Mas a gente acaba se esquecendo que todo mundo carrega um mundo próprio por dentro. O colega de trabalho, o atendente, o vizinho, a pessoa de dentro de casa, aquele que parece sempre bem. Talvez hoje valha a gente olhar um pouco mais devagar para alguém. Não para invadir, não para forçar intimidade, mas para conhecer, para reconhecer. Um cumprimento com presença, um bom dia real, não aquele bom dia automático, uma escuta mais calma, mais pausada, aquela pergunta sem a pressa de encerrar a conversa. Porque às vezes o que salva uma pessoa do isolamento
não é uma multidão. Olha que poder tem essa frase. O que salva uma pessoa do isolamento não é uma multidão, é uma presença verdadeira. Eu sou Ricardo Cedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a nossa próxima reflexão. Quarto tema. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pensa Comigo. A reflexão de hoje nos leva a olhar para um valor muito esquecido e que ficou artificial, que é o ato de pedir desculpas. É que pedir desculpa hoje ficou simples, parece simples, né? Mas para muita gente, esse pedido pesa mais do que carregar o próprio erro. O orgulho endurece, a pessoa inventa uma justificativa, muda de assunto, culpa o tom do outro, culpa o momento, culpa o cansaço, culpa qualquer coisa para simplesmente não dizer: poxa, eu errei, eu sou humano. O filósofo Emanuel Levinas, nasceu na Lituânia, ele desenvolveu grande parte da sua obra na França, no berço do pensamento. A sua filosofia colocou a relação com o outro no centro da ética. E é muito difícil isso, porque para ele, o rosto do outro nos chama para a responsabilidade. E essa ideia é tão forte porque ela lembra que o outro não é apenas personagem da nossa versão dos fatos. O outro também sente, se machuca, espera, interpreta, carrega dores, carrega marcas, tem uma trajetória que muitas vezes a gente não conhece. E também a gente precisa entender que pedir desculpa não apaga tudo, não volta no tempo e não obriga ninguém a esquecer. Mas ela é tão importante quando feita de forma sincera, porque ela pode abrir uma porta que o orgulho mantém fechada. Desculpa verdadeira não é aquele "foi mal aí" que a gente está acostumado, ou se você se sentiu ofendido, desculpa. Isso é falso. Não é pedir perdão tentando provar que no fundo a culpa era do outro, né? A desculpa verdadeira reconhece o dano, reconhece o erro, sabe que fez mal para alguém. Ela diz com palavras ou atitudes: gente, eu percebi que a minha ação teve efeito em você. E isso me fez me sentir mal, me desculpa. Só que isso exige muita maturidade. E talvez hoje valha pensar em alguma relação sua que ficou atravessada, não tanto pela gravidade do erro, mas pela ausência do teu próprio reconhecimento do erro. Porque muitos vínculos, eles não se rompem apenas pelo que aconteceu. Às vezes eles se rompem porque um dos dois não teve humildade de reparar a falha. Eu sou Ricardo Cedassari e esse foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Quinto tema. Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pensa Comigo. Hoje o nosso olhar se volta para a beleza do incompleto. Sim, o incompleto. A gente foi treinado para concluir as coisas, fechar a conta, terminar uma tarefa, resolver uma conversa, organizar a vida inteira em caixinhas assim bem arrumadas, rotuladas, colocadas na prateleira. Mas tem muita coisa importante que fica incompleta e por muito tempo, às vezes para sempre. Tem um cara de qual eu sou fãzaço, sou suspeito em falar, que eu chamo ele de filósofo também, ele é visto como escritor. Ele nasceu na Itália e o seu nome é Umberto Eco, recentemente agora século 20 e 21. E esse cara estudou a linguagem, cultura, os símbolos e a interpretação. Uma das suas grandes contribuições para a humanidade foi mostrar que os sentidos
nem sempre estão prontos e fechadinhos ali. Eles muitas vezes dependem de um olhar, de um contexto e de um diálogo. E essa ideia dele nos ajuda a pensar a própria vida, porque nem tudo em nós está finalizado e nunca estará. Tem perguntas abertas, sonhos que estão em revisão ou em andamento, feridas psicológicas, mentais que estão sendo cuidadas, projetos em construção, relações tentando encontrar uma forma de sobreviver e partes da nossa história que nós ainda estamos aprendendo a entender. E tudo bem. O problema é quando a gente se cobra como se precisasse estar pronto e feito completo o tempo inteiro. Pronto emocionalmente, profissionalmente, pronto para responder tudo, pronto para decidir na hora, pronto para acertar sempre. Gente, ser humano é viver também num rascunho. Não no sentido do descuido, do desleixo, mas no sentido do processo, do caminho. Tem beleza em continuar aprendendo, tem dignidade em reconhecer que ainda não sabemos, e tem muita sabedoria em não fingir o final, o acabamento, onde ainda existe uma construção. E que tal hoje você fazer uma pergunta assim: que parte da minha vida eu ainda estou tratando como um fracasso, quando na verdade isso pode ter sido apenas uma etapa que ainda não acabou? Porque Eco dizia que nem tudo que está incompleto está perdido, às vezes está apenas em formação. Eu sou Ricardo Cedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima reflexão.